Olá, iremos abordar o assunto sobre as angiospermas. Os vegetais desse grupo, eles apresentam vasos condutores. Esses vasos condutores são o xilema e o floema. Apresentam também grão de pólen e semente, com estrutura e constituição diferente das gimnospermas. As angiospermas, elas apresentam uma característica exclusiva que são as flores. Quer dizer, apenas desse grupo e podem desenvolver frutos. Quer dizer que a flor ela é uma característica exclusiva das angiospermas e a partir daí nós vamos observar que elas desenvolvem frutos. Em estudo de fósseis, sabe-se que as angiospermas surgiram na Terra há 130 milhões de anos. Depois de cerca de 55 milhões de anos, elas passaram a ser o grupo vegetal mais abundante e dominante nos ambientes. Tá? Então, como nós vimos, a flor é uma característica exclusiva das angiospermas. Nós vamos abordar um pouco sobre a flor. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui a flor. Então, a flor é o órgão de reprodução da planta. Ela se prende aos ramos por meio de uma haste denominada de pedúnculo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, essa haste, ela prende a flor ao caule, que é essa estrutura aqui, tá? Então, a porção superior do pedúnculo, ela é dilatada e recebe o nome de receptáculo floral. E é no receptáculo floral que se prendem os diversos elementos que formam uma flor completa. O conjunto de cada grupo de elementos florais dá-se o nome de vertícilo floral. Então, vamos observar aqui nessa flor, tá? Então, aqui ela vai sustentar, esse pedúnculo ele vai sustentar a flor. A flor, ela é formada por conjunto. Vamos observar aqui nessa flor, nós temos essa parte aqui que está caracterizada com essa cor meio amarelada, tá? Então, essa estrutura meio amarelada representa a estrutura do gineceu, tá? Então, no gineceu nós vamos encontrar o ovário, o estilete, o estigma e o óvulo, tá? Essa estrutura azul, ela representa a estrutura do androceu. Quem é o androceu? São os grãos de pólen, a antera e o filete, tá? Então, aqui nós temos uma flor completa. Bem, vamos lá, continuando. Uma flor completa, ela possui o vestígio de proteção e o vestígio de reprodução. Então, de proteção, quem é de proteção? É essa parte meio esverdeada aqui, que é o receptáculo floral, tá? E a parte colorida, que são as pétalas. Como mostra aqui na outra imagem para vocês, ela tá mais colorida aqui, tá? Então, aqui, a sépala e as pétalas servem para proteger, tá? E essa parte interna aqui é o órgão de reprodução da flor, ok? Então, vamos ver agora sobre cada um delas. Vamos primeiramente falar sobre o androceu, que é, no caso aqui dessa flor aqui, é a parte azul, tá? Vamos ver o androceu. O androceu é formado por um conjunto de estame. Cada estame possui em sua estrutura o filete delgado que sustenta a antera. E a antera, ou seja, é na antera que estão os sacos polínicos. Então, veja bem aqui, o filete ele vai sustentar a antera e na antera está os tubos polínicos, tá?
Aqui você observa nessa outra estrutura aqui, esse aqui são os grãos de pólen, tá? Vamos ver agora o gineceu. O gineceu, já no caso dessa flor aqui, são essa parte meio amarelada, tá? Ele é formado por um conjunto ou mais de pistilos. Cada pistilo possui 3 partes: o estigma, o estilete e o ovário, tá? Deixa eu localizar aqui, ó. Aqui, ó, desse lado. O estigma, o estilete e o ovário, tá? Dentro do ovário, nós vamos encontrar os óvulos, ok? Dá para vocês observarem aqui, tá? O estigma, essa estrutura aqui, o estilete, essa parte mais fina aqui, o ovário, que é essa estrutura aqui, ó, e dentro você vai encontrar o óvulo, ok? O estigma é a parte superior em que fixam os grãos de pólen graças a uma secreção viscosa, tá bom? Quando o ovário é cortado, no seu interior são observados os óvulos, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Levando em consideração, vamos supor que essa flor que ela tivesse sido dividida ao meio. Então, lá no interior do ovário, você iria observar o óvulo dessa flor, tá? Então, no interior dos óvulos, há uma célula reprodutora feminina, que é chamada de oosfera. Não dá para nós observarmos aqui nessa, mas na outra eu vou mostrar para vocês. Cada óvulo apresenta pequena abertura, que é chamada de micrópila, tá? Vamos observar aqui. Ressaltando que nos vegetais, o óvulo não é uma célula gamética, como nos animais, e sim a estrutura de proteção do gameta feminino, tá? Então, vamos observar aqui de novo, tá? Você tem o gineceu, que é aqui, ó, tá? Aqui nós temos o estigma, o estilete e o ovário, tá bom? Então, como a gente falou ainda agora há pouco, que a oosfera, ela apresenta uma micrópila. Então, essa micrópila, ela se abre ou seja, quando essa flor que ela foi fecundada, então vai acontecer essa pequena micrópila, que é uma pequena abertura, tá? Ou seja, a flor já está, se ela foi fecundada, tá bom? Então apresenta essa pequena abertura, onde, veja bem o que vai acontecer. A partir daí, a planta ela está em condições para se reproduzir. Com isso, vai atrair certos, digamos assim, certos fatores que podem ajudar na polinização, tá? Vão ter esse auxílio aí na polinização. Ou seja, nós chamamos isso de condições necessárias para que uma planta possa se reproduzir. Então, nós temos aí vários fatores, os chamados fatores naturais e os fatores artificiais. Os naturais, eles podem ser direto ou indireto, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece. Na polinização, no caso natural, os transportes dos grãos de pólen é feito por agentes polinizadores, como no caso o vento, os insetos e os pássaros, que ajudam nessa polinização, tá? Então, para que uma flor seja polinizada pelo vento, tem de ter certas características, como uma grande produção de grão de pólen, pois a maior parte deles ele vai perder-se, no caso, quando a gente coloca assim, ele vai perder-se
é porque caindo distante de uma flor, então com o vento ele pode se perder, tá? Então ele não pode ir diretamente. Para que os insetos e os pássaros sejam agentes de polinizadores, é necessário que a flor tenha algum atrativo. Quer dizer, nós sabemos que alguns insetos ou pássaros, eles são atraídos pelo cheiro da flor. Então, quanto mais perfumada ela for, mais atrativa ela vai ser para os insetos. Além disso, ela tem que conter uma quantidade adequada de néctar para que esses insetos sejam atraídos por essa substância, tá? Então, o néctar você vai encontrar lá no interior da flor, tá? E com isso, os insetos vão ajudar nessa grande polinização. Vamos falar agora um pouquinho sobre a fecundação. Então, ao cair no estigma da flor, os grãos de pólen, eles germinam, isto é, eles começam a crescer, formando um tubo, que é o famoso tubo polínico, dentro do estilete. Esse tubo, ele avança até o ovário. Olha aqui como nós estamos observando, tá? Então, você vai observar aqui, ó, o ovário. Dentro do ovário você vai observar o óvulo, tá? Então, a partir do momento que ele cai no estigma de uma flor, aqui ó, nós estamos observando aqui ó, processo 1, processo 2. Então, a partir do momento que ele cai no estigma de uma flor, olha aqui, tá? Ele vai criar, olha só, tá? Ele vai criar um tubo polínico, onde esse tubo polínico, ele vai avançar até o ovário. Observa aqui, tá? Ele vai avançar até o ovário. Cada tubo polínico, ele possui 2 núcleos. Aqui, ó, como você está observando, tá? Esses núcleos reprodutores. Um deles se junta à osfera, que é a célula feminina, depois de penetrar pela micrópula do óvulo, tá? Olha aqui, ó. Então, você vai observar, então ele vai se juntar à osfera, tá? Depois que passou que ele se junta à osfera. Nesse processo da fecundação resulta a formação do zigoto, quer dizer que aí nós vamos observar que já houve a fecundação, tá? Então, a partir daí já vai ser formada o zigoto, ok? Então, nós vimos aqui um pouquinho sobre as flores. Nas próximas aulas, nós iremos falar sobre o fruto e sobre a semente.